ponto de vista central, o que é que o analgésico opioide vai fazer? Vai produzir sedação, vai produzir sono. Todos os analgésicos opioides vão produzir algum grau de sono. Quando a gente olha aqui para as cruzes, né, a gente pode ver a legenda aqui embaixo, uma cruz significa que aquele efeito é um efeito fraco. 2 cruzes, que é um efeito moderado, de 3 cruzes em diante é um efeito acentuado, e quando tem mais ou menos, significa que é um efeito parcial. Veja que todos os opioides produzem produzem sedação, sendo que a meperidina e também a metadona produzem uma ação, ou melhor, uma sedação mais moderada, enquanto que todos os outros opioides produzem uma sedação muito intensa, muito acentuada. Inclusive a morfina, inclusive o fentanil, né, que foram utilizados pela paciente. E vejam que morfina e fentanil ou sulfentanil têm potências muito diferentes, né? Fentanil e sulfentanil é muito mais potente do que a morfina. Mas em termos de sedação, tanto faz. A morfina vai produzir uma sedação tão grande quanto o fentanil, por exemplo, que é muito mais potente. Um outro efeito também que a gente observa do ponto de vista central é o efeito sensório alterado, tá certo? E o que é esse efeito sensório alterado? É a miose. Então vejam que muitos analgésicos opioides produzem miose. Só que o que tem a maior capacidade de produzir miose, né, a constricção pupilar, é a meperidina. A morfina também produz, é uma característica da morfina produzir miose, mas essa miose é menos intensa do que a meperidina. E a gente tem também fentanil, sulfentanil e todos os demais aí também tem uma capacidade, mas é um efeito mais fraco, enquanto que a metadona, a buprenorfina, a albufina, eles produzem um efeito parcial. Então, todos produzem algum efeito de miose, só que a intensidade dessa miose é que é diferente. E vejam que, assim como aconteceu com a sedação, a miose ela não depende diretamente da potência, porque morfina e fentanil, com potências diferentes, têm o mesmo grau de produzir miose. E ali em cima a gente tem a explicação dessa miose. O sistema nervoso central, os receptores Mi, por exemplo, a morfina se liga em receptores Mi, ao serem estimulados, eles vão produzir estimulação do músculo oculomotor. E é uma reação, olha, isso aqui é importante, é uma reação que não tem tolerância. A gente vai entender por que ela não tem tolerância, tá? Mas isso é importante. Por que é importante? Se a gente sabe que todos os opioides produzem miose e, por exemplo, os pacientes que utilizam opioide, e essa é uma reação que não tem tolerância, ou seja, com o passar do tempo, o efeito continua, significa dizer que a gente consegue identificar o paciente que está fazendo uso do opioide simplesmente por essa reação. Então, o paciente pode dizer, não, eu já parei de utilizar morfina, eu já parei de utilizar petidina, por exemplo, mas ele apresenta miose e muito provavelmente essa é uma reação ainda ou de resquício da molécula, que não foi completamente eliminada, ou porque o paciente continua fazendo uso do opioide, né? Às vezes o paciente ele precisa ser desmamado, mas ele continua fazendo uso justamente pela dependência física, e a gente consegue identificar pela miose. Uma outra reação também é isso aqui, ó, náusea e vômitos. Nosso paciente sofria disso, né? Inclusive ela utilizava vários medicamentos para diminuir a náusea e o vômito. E o que a gente observa aqui, da mesma forma, todos os opioides produzem bastante esse efeito. O fentanil é ainda mais intenso, né? Os dois têm efeito acentuado, só que vejam que, nesse caso, os analgésicos opioides que têm uma potência maior, eles têm uma capacidade maior de produzir esse efeito. Isso acontece por quê? É uma explicação aí, ó. Eles, quando a gente faz a distribuição topográfica dos receptores opioides, ali na zona quimiorreceptora do gatilho emético, né, lá no sistema nervoso central, tem uma série de receptores opioides e uma grande densidade de receptores Mi. Então, quando o opioide se liga nesse receptor Mi, estimula o receptor Mi, na verdade ele está estimulando essa zona quimiorreceptora do gatilho emético, né, que fica aí na zona pós-extrema do bulbo, que também tem agonistas dopaminérgicos, né, por isso que os agonistas dopaminérgicos, os antagonistas dopaminérgicos são utilizados, por exemplo, para impedir
ou para diminuir a sensação de vômito, né? Ondansetrona, né? Metoclopramida, todos eles são antagonistas dopaminérgicos, porque ali tem a dopamina quem vai estimular isso aí. Mas os receptores Mi encontrados nessa área aí, nessa área do vômito, na área emética, eles também estimulam o vômito e são induzidos pelos opioides. Vamos lá, outras reações que são centrais. Falou de depressão respiratória também, né? Depressão respiratória, o que é que a gente pode ver aqui? Morfina produz muita depressão respiratória, é um efeito acentuado. A gente pode ver também, metadona também produz efeito na depressão respiratória, mas um efeito menor, ou seja, ele acaba sendo mais seguro nesse sentido, né? E aí, quando a gente olha para o fentanil produz depressão respiratória com um efeito ainda mais acentuado do que a morfina. Então, ele acaba sendo ainda mais perigoso nesse sentido do que a própria morfina. Quando o opioide se liga no receptor Mi no sistema nervoso central, ele vai fazer o quê? Ao estimular esse receptor Mi, diminuir a sensibilidade do centro respiratório à pressão de CO2. Como é que funciona isso? A nossa frequência respiratória depende muito da pressão de CO2. Se tem muito CO2, o nosso organismo precisa eliminar esse CO2. O que é que ele faz? Ele estimula o centro respiratório a aumentar essa frequência respiratória. Os analgésicos opioides, eles se ligam nos receptores Mi no centro respiratório e a ativação desses receptores fazem com que o centro respiratório fique menos sensível à ação do PCO2. Então, mesmo que a pressão de CO2 aumente muito, isso não vai induzir no centro respiratório um aumento da frequência respiratória. Por isso que o paciente pode ter, com o uso do analgésico opioide, uma depressão respiratória, certo? E temos também o efeito antossígeno, que é um efeito também central, certo? Nós podemos ver que todos os analgésicos opioides também têm esse efeito antossígeno. Um pouco menos para meperidina, um pouco menos para metadona, todos os outros demais têm efeito acentuado antossígeno. E ninguém vai utilizar morfina como antossígeno, mas se utiliza muito codeína. Codeína é um antossígeno muito utilizado justamente por causa desse efeito aí. Ele se liga no sistema nervoso central também e tem um efeito direto no centro da tosse, no tronco cerebral. Né? Lá tem alguns receptores Mi, alguns receptores delta e kappa também. A codeína e todos os outros opioides se ligam, né, no centro da tosse, mas a codeína, estou falando dela, que ela é utilizada como antossígeno, porque ela é muito mais segura. Tem o mesmo efeito e é mais segura, por isso que é utilizada por essa razão.